Olá, boa tarde. Eu sou o Marcos Vinícius, RI da Ecatu Vanguarda. Hoje vim falar com vocês aqui do Fundo Gerdau Previdência, Renda Fixa e Crédito Privado. Num primeiro momento, eu vou falar rapidamente do cenário macroeconômico, depois um pouco do fundo, como esse cenário afeta o fundo, e um pouquinho da nossa cabeça aí para esse final de ano, início do ano que vem. Tá ok? Hoje é dia 25/10/2021, uma segunda-feira. Vou começar aqui rapidamente com o cenário macro. Do lado esquerdo, eu coloquei alguns tópicos até para poder lembrar, para falar para vocês, e do lado direito, os nossos indicadores macroeconômicos versus os indicadores do mercado que eu tirei do Boletim Focus, tá? Do Banco Central. Então, com isso, a gente consegue ver um comparativo, muito embora, só fazer um disclaimer aqui rapidamente, os nossos números se referem a setembro fechado. No próximo mês, obviamente, a gente já deve ter algumas mudanças aí desses números. Assim como o mercado também, o Boletim Focus, enfim, ele acaba saindo todo dia e ele vem com os números um pouco diferentes, sempre ajustados, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que está a cabeça da Ecatu Vanguarda versus a cabeça de mercado, tá ok? Falando rapidamente do setor externo, eu acho que o que tange a praticamente todos esses pontos aí que eu vou falar diz respeito à inflação no mundo e principalmente a crise de energia, que é um dos grandes aí pontos que tem influenciado nessa pressão inflacionária no mundo inteiro. Basicamente, a coisa se dá devido a uma agenda política voltada para o ISG, para as energias renováveis. Contudo, os investimentos feitos nessas energias renováveis parece que não foi o suficiente para poder abastecer a volta da demanda após o Covid. Em contrapartida, essa demanda que se utilizava num primeiro momento de energias fósseis, os investimentos também não foram feitos de forma adequada é, nessas matrizes energéticas a ponto de também poder suprir a demanda na volta do Covid. Então, o que a gente vê é uma pressão nos preços da energia, que obviamente afetam toda a cadeia produtiva, desde alimentos a bens de consumo e tudo mais. Então, devido à energia hoje é um dos grandes pilares aí de pressão nos preços no mundo de uma forma geral. Né? Falando especificamente dos Estados Unidos, além dessa pressão inflacionária por parte da questão de energia, a gente também tem o início de uma possível redução do tapering. O tapering, só relembrando, é uma política do governo americano de compra de títulos de crédito. Isso tende a reduzir, e a gente enxerga isso como uma sinalização positiva, mostra que a economia americana ela tem se recuperado, então isso a gente entende que, por mais que os Estados Unidos não vá mais jogar dinheiro no mercado, a gente entende que é porque eles, por esse veículo, a economia americana não tem mais a necessidade de utilização, então a gente entende que esse início é um ponto positivo, tá? É, por outro lado, uma impossível inflação americana, muito tem se falado no mercado, a gente vê os títulos de juros americanos, as treasuries americanas tendo uma certa elevação na curva futura. Isso mostra a preocupação do mercado com o aumento da inflação nos Estados Unidos, muito embora o Banco Central americano fale que isso é apenas um repique temporário. E o mercado tem olhado isso com um pouco mais de atenção. Claro que o Banco Central sempre teve uma comunicação, o Banco Central americano, o Federal Reserve, sempre teve uma comunicação muito positiva com o mercado, uma comunicação muito clara, muito pouco assimétrica. Contudo, o mercado tem olhado com certa reticência essa manutenção que o Banco Central tem feito da curva de juros um pouco mais para trás. A gente fala behind the curve, ou seja, atrás da curva. O mercado acredita que em algum momento o Banco Central vai ter que subir juros. Isso claramente é uma preocupação, não só para o mercado americano, como para o mercado mundial. Tá? Falando um pouquinho de China, a gente teve o Evergrande, que aconteceu nesse mês, que é uma empresa do setor imobiliário chinês, na verdade, a maior empresa do setor imobiliário chinês. O governo chinês ele solucionou esse problema influenciando, obviamente, no mercado local, colocando dinheiro no mercado local, salvando o mercado local. O governo chinês, por não ser um governo democrático, ele consegue atuar de forma mais dinâmica, então ele não tem que pedir aprovação para congressos, enfim, Senado, para parte jurídica nem nada. Ele vai lá, o governo pura e simplesmente e age da forma que ele acha que tem que agir. Então, obviamente, isso conteve um pouco a questão da quebra não só da Evergrande, mas de algumas empresas do setor imobiliário de uma forma geral, que tem prejudicado a China. Tá? Outro ponto também que tem influenciado bastante na China é o caso da energia, então vou falar mais especificamente da crise de energia aqui da China, que tem feito uma política ESG com bastante força, mas acabou tendo que voltar aí 60% da sua matriz energética para o lado do carvão,
mesmo assim tem tido bastante falta, parece, no carvão, tanto que o preço subiu na semana passada. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando isso um pouco mais de perto. Na Europa, a inflação também preocupa bastante, então a gente viu a Alemanha aí no mês passado tendo um aumento da sua inflação que a gente não via desde 1997, basicamente por causa de energia e alimentos. Alimentos certamente também por aumento de energia, conforme eu falei, que afeta toda a cadeia produtiva, mas ainda assim um sinal de alerta muito significativo, dado que a economia alemã claramente é o grande epicentro aí da economia da comunidade europeia, tá? No que diz respeito ao Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, afirmou que não teria nenhum tipo de preocupação, que essa inflação também seria temporária, assim como diz o presidente do Federal Reserve, mas o mercado continua olhando isso com bastante reticências também. Tá? Outro ponto é que vai haver um aumento, o Banco Central Europeu não consegue mais fazer um aumento de compra de títulos, então ele deve utilizar aí do Fundo de Recuperação Europeu para injetar mais dinheiro ainda na economia, o que corrobora com a preocupação do mercado com um possível aumento de inflação. Então, nesse sentido, quer dizer, se o Banco Central Europeu tende a colocar mais dinheiro ainda no mercado, é muito provável que ocorra um aumento inflacionário. Então, Christine Lagarde, por um lado, ela tenta abafar um pouco esse aumento da inflação recente dentro da comunidade europeia, por outro, ela acaba colocando mais dinheiro. Então, o mercado está um pouco reticente com relação a isso na Europa. Já falei um pouco da crise de energia, como ela afeta globalmente, e seus motivos. Indo internamente aqui para o Brasil, eu vou separar em dois grandes blocos, a questão monetária e a questão fiscal. Primeiramente, na questão monetária, claro que a gente vem sofrendo uma pressão inflacionária por causa dessa questão de energia, então a gente vê aí uma discussão muito grande com relação a preço de combustíveis, mas alguma solução parece que está saindo do papel, principalmente na redução de tributos por parte dos estados, né? Então, a gente deve ver aí uma certa redução tributária de alguns estados para pelo menos tentar manter o preço do combustível se não no mesmo patamar, com um pouco menos de elevação. No que diz respeito à crise hídrica, uma sinalização positiva, ela realmente reduziu, então a gente é uma preocupação que sai um pouco aí do nosso horizonte, finalmente, era uma preocupação muito grande aí no mês de setembro, e com a volta das chuvas, os reservatórios acabaram ganhando um pouco mais de quantidade de água e a gente vai saindo um pouco dessa crise, o que afeta menos a inflação, que gera menos pressão inflacionária. Tá? Provável pressão na inflação deve vir por conta da volta do setor de serviços após a pandemia, quer dizer, por um lado é negativo porque pode ter uma pressão inflacionária, mas por outro é muito positivo porque a gente tem de volta o nosso dia a dia, a mobilidade da sociedade e de volta às compras, às shoppings, etc. Então isso é uma sinalização que por um lado pode ser negativa, mas por outro é positiva. Ainda com relação à questão monetária, conforme eu sempre falo, a inflação é, claro, o principal motivo de preocupação, porém o nosso Banco Central ele tem feito uma sinalização positiva no que diz respeito à sua busca em cumprir a meta, né? O que eu quero dizer com isso? Eu ainda vou falar da parte fiscal, mas ele entende que a parte fiscal obviamente vai afetar a inflação, vou falar disso um pouco mais na frente, mas ele fala, se vocês não fizerem o ajuste fiscal necessário para conter a inflação também pelo lado de vocês, o que vai acontecer é que eu vou subir juros o suficiente, nem que eu tenha que gerar uma recessão econômica para poder conter a inflação. Quer dizer, por um lado é positivo porque o Banco Central sinaliza seu compromisso com a meta. Por outro, é negativo porque ele pode aumentar a ponto de gerar uma certa desaceleração do crescimento econômico, quiçá até mesmo parar com o crescimento econômico. Então, isso não é uma boa sinalização, ou seja, falta realmente mais engajamento por parte do corpo político de uma forma geral para a reforma para um ajuste fiscal mais bem feito, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. Bom, o que isso quer dizer? Bom, o Banco Central ele vinha com alguns aumentos de 1%, muito provavelmente o mercado já começa a olhar aí 1,25, 1,50 para o próximo aumento, tá? Quiçá até dois aumentos de 1,25 ou dois aumentos de 1,50, o que não seria muito bom para a questão de atividade, tá ok? E para a volta, obviamente, da geração de emprego. Contudo, a inflação continua
tendo sinalizações de controle, por mais que ela tenha pressão, tem sinalizações de controle. A gente não corre o risco de ver uma espiral inflacionária, uma perda de controle inflacionário, não é isso que acontece. Um outro ponto muito positivo é o nosso colchão de reservas, que é bem grande, e quando a gente tem uma desvalorização da nossa moeda, esse nosso colchão de reservas, que é a nossa poupança em dólar, ela acaba ganhando muita força, força suficiente até para poder mesmo quitar grande parte da nossa dívida, que é toda interna. Então, isso é uma sinalização, isso é um ponto positivo também na nossa questão monetária, tá certo? Contudo, essa questão monetária se transforma num castelo de cartas se nós não olharmos para a questão fiscal. E aí é onde realmente onde a gente vê um grande problema, tá? Na questão fiscal existem alguns pontos, tem a solução dos precatórios, que na nossa visão é uma questão que vai ser solucionada no curto prazo, então a gente entende que isso vai sair da frente. Contudo, a gente tem aí o Auxílio Brasil, que tem sido, na semana passada principalmente, a gente viu a Bolsa sofrer bastante, inclusive com o Paulo Guedes e o Bolsonaro indo à televisão juntos, poder falar primeiro da manutenção do Paulo Guedes como ministro da Fazenda e depois das suas medidas e o porquê dessas medidas. Mas o Auxílio Brasil, a gente entende que o Brasil tem um hiato social muito grande, que naturalmente a sociedade demanda de recursos básicos para poder sobreviver. Contudo, o mercado também entende que parte desse auxílio ele pode se dar para um aumento de popularidade do governo. Então, isso também é uma sinalização que não é muito boa para o mercado se ele entender dessa forma, tá certo? E esse auxílio, querendo ou não, ele rompe o teto. O que estão tentando fazer, na verdade, é driblar o teto dos gastos e tirar ele dessa conta. Então, enfim, a gente vai acompanhar de perto, entender se esse auxílio, caso ele drible o teto, qual vai ser o período de manutenção desse auxílio, se vai ser algo que vai ser fixo, se vai ser algo que terá um prazo definido de término. Isso faz muita diferença para o tamanho do buraco lá na frente, né? Se for uma coisa fixa, claramente a gente vai ter que colocar isso na conta, e isso tende a ser um custo que vai aumentando ao longo do tempo. Se for uma coisa permanente de 6 meses, a gente entende que isso tem um momento para parar e que depois as contas públicas elas devem voltar à normalidade de hoje, pelo menos, tá certo? Um outro ponto que chama atenção é que dentro dos fundamentos econômicos, a nossa dívida PIB, que a gente imaginava que pudesse atingir 100% de dívida PIB no início do ano, está 80%, ou seja, isso é um ponto positivo. É, Contudo, não é uma questão apenas de Brasil, é uma questão do mundo inteiro. Praticamente todos os países do mundo tiveram uma expansão fiscal muito grande. E governos hoje impopulares, é natural deles, tendem a utilizar a expansão fiscal para ganhar mais popularidade. Contudo, essa ferramenta ela não consegue mais ser utilizada. Então, a gente vai ver uma cobrança muito grande do mercado financeiro em cima de determinados políticos, seja eles dos países desenvolvidos ou do Brasil, por exemplo, de outros países emergentes, se vierem a tentar utilizar essa ferramenta para ganho de popularidade. No Brasil, especificamente, a gente vai vivenciar aí uma eleição no que vem, e, obviamente, o mercado pressiona bastante o governo para que essa ferramenta não seja utilizada em prol do governo atual para ganho de popularidade, tá ok? Bom, falando um pouquinho aqui agora do produto do qual a gente faz gestão para vocês. Bom, essa aqui é a alocação setorial, que se divide basicamente em risco de crédito e risco de mercado. Bom, eu acabei botando ali crédito privado, entre parênteses, risco de mercado está errado, é risco de crédito, então, por favor, depois eu conserto isso para as próximas apresentações futuras, né? Na verdade, Tesouro Direto Over a gente diz que é risco de mercado, e crédito privado a gente chama de risco de crédito, tá? No primeiro, que representa em torno aí de 36,4% da alocação no fundo de vocês, são nada mais é do que são os títulos públicos, tá certo? Então, são investimentos em NTN-Bs, em LFTs, em LTNs. Então, e a gente se utiliza desse percentual para fazer o que a gente chama aqui de alocação tática. O que seria alocação tática? É uma alocação mais curto-prazista. Ou seja, a gente entende que o mercado pode piorar, então a gente tenta se utilizar desse risco mercado para fazer uma proteção na carteira. Não, o mercado vai melhorar, então a gente se utiliza desse risco mercado para tentar absorver um pouco mais de alfa, ou seja, absorver um pouquinho mais de retorno. Tá ok? Na parte de crédito privado, eu dividi ali em partes setoriais, e que é bem interessante, porque se a gente pegar os 3 primeiros setores ali, o elétrico, bancos e o saneamento, eles somam mais ou menos 1/3 da carteira total. Isso é muito positivo, tá? E eu vou explicar o porquê. Primeiro, quero falar como é que a gente olha crédito privado.
tá? Nós da Ecatu Vanguarda nunca tivemos um default na nossa história, em 20 anos de história. A gente só faz crédito de empresas com alto grau de investimento, ou seja, empresas geradoras de caixa, boas pagadoras, tá? A gente não faz aqui o que a gente chama de high yield ou alto risco, não fazemos isso, a gente trabalha apenas com empresas investment grade, tá ok? Essas empresas, primeiro, elas têm que ter uma ótima gestão, elas têm que ter uma ótima gestão de caixa também, não apenas operacional, mas também no seu caixa. São empresas que têm que ter uma boa estrutura de capital, que preza por uma boa estrutura de capital, boas pagadoras. Tá? Então, e que geralmente são empresas líderes dos seus setores, isso também é importante informar. Ou seja, e como eu estou falando, e por que eu quis chamar a atenção desses três primeiros setores, o elétrico, o bancos e o saneamento? Porque são setores regulados. Então, o fato de ser setor regulado também é uma grande vantagem para ser uma boa empresa geradora de caixa, pois ela tem aí um fluxo de caixa já bem pré-determinado, tá? Devido às suas regulações. Então, isso também nos ajuda a reduzir o risco de crédito dessa companhia. Então, basicamente, hoje, um terço dessa carteira é dentro dessas empresas, tá ok? Eh, então é uma carteira muito segura. Um outro ponto positivo, exatamente devido à boa gestão, e a gente vê como é que uma boa gestão de caixa, uma boa gestão operacional influencia muito na qualidade de crédito das companhias. Essas companhias, elas elas absorveram um ótimo momento de Selic baixa. Então o que que elas fizeram? Elas tiraram dívidas que elas tinham que pagar no curto prazo, trocaram por dívidas mais baratas, porque eles aproveitaram que a sua Selic estava mais baixa, e dívidas mais longas para poder pagar. Ou seja, caso a gente venha a passar por um momento mais difícil ano que vem, que é um ano de eleição, pressão inflacionária, aumento de juros, essas empresas muito provavelmente não vão sofrer com esse tipo eh, de variáveis macroeconômicas, exatamente porque elas já fizeram o dever de casa no momento em que a taxa de juros estava muito baixa. Ou seja, a grande maioria dessas empresas tem com uma estrutura de capital muito bem arrumada, dívidas muito bem alongadas e dívidas mais baratas. Então, quando a coisa realmente piorar um pouco mais lá na frente, com pressão inflacionária e aumento de juros, essas empresas já vão estar muito bem resguardadas, porque no momento em que o juros estava mais baixo, elas fizeram o dever de casa e melhoraram bastante a foto do seu balanço. Então, é um fundo que a gente entende que deve continuar performando muito bem. Um outro ponto interessante é como a Ecatu Vanguarda faz gestão desse produto. A gente é uma casa que é muito dinâmica na compra de emissões dessas empresas. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Em momentos piores da economia, a gente vê essas emissões saindo com um spread um pouco maior, entendendo que o risco está maior, ou seja, o apetite de risco do comprador ele aumenta muito, ele exige um spread maior, por mais que essa empresa seja muito boa. Então são momentos que essa empresa acaba fazendo emissões pagando um pouquinho mais. Então é nesses momentos que a gente vai lá, aproveita e absorve esse tipo de emissão. Quando a economia está um pouco melhor, é natural que essas empresas tentem emitir com juros um pouco mais baixos. Então, nesse momento, a gente aproveita para não comprar e fazer um pouquinho mais de caixa. Então, esse movimento mais dinâmico, a gente também é muito bom que sair um dos melhores do mercado, se não o melhor no mercado, nesse tipo de dinamismo aí com a movimentação de spread, dado até o nosso expertise macroeconômico, tá certo? O próximo slide é um slide muito interessante, que é a atribuição de performance. Então, eu tenho a atribuição de performance do mês e do ano, ou seja, aqui eu consigo ver quais são os ativos que renderam mais, quais são os ativos que renderam menos. Claramente, os ativos de crédito privado foram os que deram maior alegria aí para o nosso produto. Eu estou falando basicamente de debêntures, crédito bancários, FDICs. Então, a gente conseguiu tirar bastante alfa, bastante retorno desses ativos. E os ativos que prejudicaram um pouquinho o fundo foi ali os juros pré, que são exatamente aqueles ativos mais ligados a títulos do governo. Tá? Mesmo assim, foram muito pouco a detração de alfa que esses ativos tiveram. Tá, ok? Por fim, o retorno acumulado do produto versus CDI. Então, é muito interessante porque o que a gente percebe é um deslocamento do fundo do produto com relação ao CDI. Teve a crise do Covid aqui no março 20, como a gente pode verificar, e nesse momento corrobora exatamente com aquilo que eu falei. Quer dizer, num momento mais difícil, empresas muito boas acabaram fazendo emissões com um spread um pouco maiores, pagando um pouco mais de juros,
O que aconteceu? Soubemos muito bem absorver esse momento e olha que interessante o final desse retorno acumulado do fundo da Gerdau com relação ao CDI. Abrimos uma boca de jacaré, ou seja, soubemos absorver muito bem esses títulos de crédito. Não à toa, a gente tem visto ali na atribuição de performance as debêntures e os créditos bancários performando muito bem e entregando um bom retorno para o fundo. Bom, eu fico por aqui, eu não sei se eu vou fazer um outro vídeo para vocês ainda esse ano, então se eu não fizer, já deixo aqui os meus votos de boas festas para vocês e família, muita saúde e um ótimo próximo ano para todos nós. Um grande abraço de todo o time da Icatu Vanguarda, tá ok? Tchau, tchau.